E aí, vamos estudar a lição? Gente querida, estamos numa verdadeira aula de história, no capítulo 11 do livro de Daniel. E como é que você identifica todo esse percurso histórico? Imagina você em um navio navegando nas águas da história, ok? E como é que você se orienta nesta navegação? Através de algumas boias localizadas durante o percurso da navegação, ok? Quais são essas boias? Já identificamos ontem a primeira boia, o ponto de partida, como sendo o reino da Medo-Pérsia. E o reino da Medo-Pérsia foi atacado pela Grécia. E aí surge uma nova boia, que é Alexandre o Grande. E a partir de então, outras boias surgem, porque tem o reino do norte, o reino do sul. E aí começa então a percebermos que isso é o resultado da divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande em 323 antes de Cristo. Nesta sequência, estamos contemplando agora a disputa entre o Reino do Norte, dirigido por Seleuco, e o Reino do Sul, dirigido por Ptolomeu. Lembra que Ptolomeu controla o Egito e o Seleuco controla ali a região da Mesopotâmia. O Reino do Sul começou a brigar com o Reino do Norte pela disputa do poder de um modo geral. Queriam unificar os reinos. E sabe que chegaram até tentar unir os reinos? Só para você ter uma ideia, no desenvolvimento da história, a própria Bíblia revela uma tentativa de unificação através de laços familiares, matrimoniais, e este processo de unificação realmente se deu na história. Quando você observa o relato histórico, você observa, por exemplo, que a Berenice, que nada mais nada menos era que a filha de Ptolomeu II Filadélfio, contraiu matrimônio com o neto do Seleuco. Seleuco teve um filho, Antíoco II Tel, e consequentemente nasceu o neto de Seleuco. E este Seleuco I, neto do Seleuco, reino do norte, ele contraiu matrimônio com a Berenice numa tentativa de unificação dos reinos. Mas Deus havia revelado, por intermédio do profeta Daniel, que o conflito seria intenso ao ponto de atingir o povo de Deus. E dentro dessa revelação, se essa aliança matrimonial fosse realmente estabelecida em plenitude, não haveria guerra que Deus havia profetizado por intermédio de Daniel, o seu servo. Significaria então que Deus estaria errado no seu processo de revelação quanto à sua vontade ou quanto o que ocorreria com a humanidade? Do jeitinho que Deus falou, foi do jeitinho que aconteceu. E apesar da tentativa de unificação do reino através deste casamento, não deu certo. E o Reino do Sul continuou a se degladiar com o Reino do Norte. E nós vamos avançar dentro desse processo histórico no desenvolvimento do capítulo 11. Ei, é uma viagem na história. Tem umas boias para nós nos guiarmos e sabermos para onde estamos indo, em direção ao tempo do fim, que vai culminar com a vitória do povo de Deus. Coloca isso na sua cabeça. A vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela revelação de mais um pedacinho da história. Estamos degustando o capítulo 11, estamos estudando o desenvolvimento dos personagens e dos reinos. Ajuda-nos a entender-nos e a, consequentemente, confiar mais no Senhor, que conhece todas as coisas, em nome de Jesus.